Bom, acho que a gente pode ir começando, né? Quem chegou, a gente já tinha combinado 8h30. Acho que 8 minutinhos de choro já tá de ótimo tamanho. Quem perdeu algum tópico, aí assiste o vídeo depois lá no Ava. Tudo bem com vocês, gente? Pesquisaram alguma coisa sobre as profissões contábeis? Tentaram identificar um pouquinho das áreas para vocês começarem a se localizar? Sim, não, talvez. Algumas eu dei uma olhada. Bom, é sempre bom vocês tentarem entenderem essas áreas para que vocês vão se localizando, né? Vão vendo qual possível nicho de atuação para o futuro de vocês. Então, só fazendo uma recapitulação da aula passada. Então, a gente acabou. Nossa, começou uma chuva aqui agora. A gente acabou conversando um pouquinho sobre como vai ser o semestre, né? A avaliação, o plano de ensino. E a gente começou a falar um pouquinho do que é contabilidade. Só que eu tenho um probleminha de memória. Eu não lembro o que é a contabilidade. O que é? O que ela estuda? Ela tem algum propósito específico? Sim, não, talvez, quem sabe, é possível. Vocês podem falar comigo, tá? É livre, não paga nada pra falar comigo. O que é a contabilidade? Isso que o senhor perguntou? Isso. Qual que é o propósito de administrar a parte financeira? Também é, mas não é o principal. Opa, começou a surgir. O Lucas escreveu lá, cuidar dos bens. Os bens fazem parte desse objetivo. É do patrimônio? Isso, Sabrina. A contabilidade é a ciência que dedica ao estudo do patrimônio das Patrimônio. empresas. Então, quando a gente tem a figura do patrimônio, a gente vai estar falando também dos bens. Né? Ela é composto basicamente por 3 elementos: bens, direitos e obrigações. A gente vai tratar certinho mais para frente sobre essa estruturação do patrimônio. Então, eu vou compartilhar o material com vocês para a gente dar sequência na nossa aula. Pior que hoje com essa chuvinha tá um dia bom para dormir, né? Aí a gente acabou passando também pelas áreas de atuação, né? A gente acabou discutindo, viu que são bastante áreas, algumas com uma grande possibilidade de ganhos, mas todas elas são boas áreas de atuação. Até eu não lembro se comentei na aula passada, uma das felicidades na escolha do curso de vocês é que nunca falta vaga no mercado de trabalho, tá? Então, vocês vão sempre ter possibilidades de vaga de trabalho. É uma área muito rica, precisa de muito funcionário, muito profissional. Então, até enquanto vocês estiverem estudando, vocês já vão
começar a ter essas oportunidades. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre quem são os usuários. Quem tem interesse na contabilidade? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem alguém que tem interesse na contabilidade? Será que alguém se preocupa em ver os dados da contabilidade? Eu acho que sim, né, professor? Sim. Porque na empresa é importante. A própria empresa? Sim. Uhum. O Lucas lá falou com certeza. A gente tem vários possíveis usuários. Alguns são hoje considerados uma prioridade e outros não tanto, né? Então, tendo em mente as premissas traçadas na sessão anterior, né, no que a gente viu das diversas áreas, é necessário destacar o tipo e a qualidade da informação contábil que a gente fornece para esses vários usuários. Então, esses usuários a gente acaba esbarrando na figura que eles não têm a mesma necessidade. Às vezes a visão do que eles precisam, como informação contábil, é diferente. E a gente, como contador, atua sanando essas necessidades desses diversos usuários. Mas, claro, a gente não vai poder. Opa, deixa eu pegar meu marca-texto aqui. A gente não pode deixar chegar à divergência de existir conflito nessa informação. Mesmo gerando informações com características um pouco diferentes, elas não podem ser conflitantes, elas sempre têm que levar para o mesmo lugar, apresentar o mesmo número, os mesmos valores. Afinal, a empresa é uma só, ela tem um patrimônio só. Então, a representação, por mais que seja das diversas maneiras, ela acaba acontecendo de modo a chegar nesse mesmo valor. Então, antes de entrar aqui nos principais usuários, a gente já tem na própria normativa contábil a indicação dessa utilidade a diversos usuários. Então, vamos mostrar para vocês sobre a normativa contábil. Antes de chegar na normativa, vocês acham que tem uma entidade importante para a contabilidade? Ou mais de uma? Entidade que regulamenta a nossa profissão. O que vocês acham? Acho que tem várias, né? Tem várias. Porém, hoje a gente tem um facilitador. Todas elas trabalham em conjunto. Então a gente pode encontrar a essência das normas contábeis em um único lugar, graças a Deus, né? Claro, normas contábeis, cuidado com isso. A gente tem a figura das normas de tributário e a figura do contábil hoje em dia. E quem é esse órgão? E esse sujeito? Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Então hoje, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se tem o organograma dele, não tem. Mas aqui embaixo dá para ver quem são os participantes desse comitê. Então, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis é uma entidade privada que se dedica ao estudo das normas contábeis. Hoje ela é formada por esses segmentos, ou por essas áreas. A Brasca, a PIMEC, B3, né, que é a antiga Bovespa, o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Aí tem uma entidade puramente acadêmica aqui, que é a FIPECAF. A FIPECAF nada mais é do que a Escola de
Economia e Administração da USP. Então, o curso de contábeis está dentro dessa escola. E o IBRACON. Então, essas entidades, formando esse comitê, eles tiveram um propósito em específico: auxiliar na normatização internacional da contabilidade. Então, todas as normas internacionais são normatizadas, então, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e transformadas em normas brasileiras de contabilidade. Como que acontece isso? A gente tem as emissões, os documentos emitidos. Deixa eu até fechar. Vou fechar aqui. Sendo os principais os pronunciamentos contábeis. Então, quando a gente abre essa telinha aqui, ele traz todos os pronunciamentos. Então, a gente só tem, de norma principal, praticamente 50 normas. Só que 4 estão revogadas, tá? Então, 46 normas em vigor. Será que é bastante? Será que não é? 50 normas. E o documento que fala do usuário contábil é esse aqui, CPC 00. Para entender um pouquinho sobre a estrutura básica da contabilidade, ele é o documento essencial emitido pelo CPC. Né? E por mais que o CPC sozinho não tenha força de lei, ninguém é obrigado a seguir, a partir do momento que saem essas aprovações, igual CFC, NBC-TG, estrutura conceitual, o contador passa a ser obrigado a seguir. A gente pode entrar, acessar qualquer um deles. A média é mais ou menos essa, 50, 60 páginas cada pronunciamento. Então dá para ver que tem bastante norma para a gente entender, né, durante o curso. Ah, é importante conhecer essas figuras? Sim. Apesar de existir um CPC só para pequenas e médias empresas, a gente precisa conhecer todos eles. Porque se a gente entrar, a gente começa a desenvolver um trabalho em alguma empresa que dependa do CPC completo, aí a gente acaba tendo esse domínio. E na prova do CRC ele é cobrado o CPC completo. Credo, professor, não me assusta, não. Não, mas vocês vão passar por tudo isso no curso de vocês. Só que é importante, eu acho importante comentar com vocês sobre esse órgão, sobre essa entidade e sobre essa estrutura, para que no futuro vocês não sejam perguntados, questionados, o que é o CPC? Para que ele serve? O que ele emite? Aonde que vocês também precisam procurar alguma documentação, vocês têm já a noção disso. E claro, se a gente for olhar aqui, tem muito CPC que vocês vão usar só como consulta quando necessitarem. Um bom exemplo aqui. Cadê o ativos biológicos? Aqui. Ativos biológicos e produto agrícola. É uma coisa que a gente trabalha direto. Trabalhar com produção agrícola não é uma contabilidade comum, mas é importante que a gente tenha ciência que se eu precisar dessa norma, eu vou conseguir por aqui. Né? Então, falando lá dos usuários,
Página 5 aqui. Aqui ele começa a falar do objetivo, então fornecer informações a entidades que sejam úteis para investidores, credores e outros credores. Então aqui ele já começa a trazer a necessidade desses usuários. Reparem que ele foca principalmente em 3, mas o principal de todos é esse cara aqui. Investidores. Então, investidores, ele é a essência da contabilidade hoje em dia. Mais para frente tem um tópico que eu vou explicar para vocês o porquê. Então, dentre esses usuários, a gente pode falar como um deles os administradores, os gestores da empresa. Então, primeira utilidade para eles é auxiliar na forma como a entidade irá atuar. Então, exemplo, como que eu vou constituir minha empresa, como que eu vou desenvolver minhas operações, como que eu vou, por exemplo, controlar o meu estoque. Tudo isso eu consigo trazer com informações da contabilidade. Então, ela serve como uma fonte de informação. Então, você conhecendo como é a sua empresa, se torna muito mais fácil você direcionar ela para um futuro, não fica? Vocês conseguem direcionar a vida de vocês se vocês não conhecerem como ela está hoje? Por exemplo, eu quero comprar um carro. Vocês vão conseguir planejar algo para essa compra do veículo se vocês não acompanharem como vocês estão hoje? Fica difícil, não fica? Então, na empresa, é a mesma situação. Para você conseguir planejar, desenvolver uma atividade da melhor maneira possível, a contabilidade ajuda a entender como a empresa está no momento atual. Para vocês, os empresários hoje usam muito isso? Será que usa? Será que não usa? Acredito que sim, né? É triste falar, mas não. É triste, mas não. Por quê? O empresário ainda não tem um bom conhecimento sobre a potencialidade das informações contábeis. Muito empresário nem sabe direito o que a contabilidade faz. Qual que é o reflexo disso? Acaba entrando para as estatísticas do Sebrae, principalmente, né? Da mortalidade das empresas. É diferente até de outros países, onde, por exemplo, países europeus e o próprio Estados Unidos, onde a cultura sobre a informação contábil é muito maior, a informação contábil ela é muito mais utilizada. É uma pena, né? Então, ela também vai auxiliar na determinação do momento em que cada evento é reconhecido na contabilidade. Então, um exemplo do estoque, se eu vou controlar pelo custo médio, pelo primeiro que entra, primeiro que sai. Então, são métodos de controle de estoque que eu vou modificar como que eu reconheço as informações contábeis de modo legal. Isso é importante. Sempre cuidado com o legal. Estimativa de valores que irão compor as demonstrações contábeis. Então, aqui é uma possibilidade de previsão. Então, a contabilidade ela pode auxiliar em predições. Você projetar como que a empresa vai estar daqui 12 meses, daqui 2 anos. Então, ela auxilia nessa figura das projeções, né? Então, a escolha de como vai se avaliar um determinado valor, um determinado bem.
escolha do que vai ser evidenciado, na determinação da posição da estrutura contábil dentro da organização. Se eu vou tratar como uma atividade ou como uma área de assessoria direta dos diretores, ou se vai ser uma área relacionada a finanças. Aí eles também têm a figura da participação nessa padronização contábil, dessa normatização internacional que eu falei, né? E traz influência em alternativas contábeis, em escolha de como a contabilidade vai atuar. Então, dos administradores, o principal foco é a gestão. É ter informações que permitam direcionar a empresa para o melhor caminho possível. Aí vem o usuário considerado mais importante pelo CPC, que na verdade não vem do CPC, vem da norma internacional, que são os investidores. Então, a gente pode falar que nos últimos anos, importantes mudanças ocorreram no mercado de capitais, nas bolsas de valores. Por quê? Busca por melhores informações. Então a gente teve um movimento muito forte buscando a melhoria na qualidade das informações para esses usuários, os investidores se sentirem mais seguros no processo de investimento. O Lucas perguntou lá uma dúvida. Já chegou a investir na Bolsa de Valores? Já. Por que a dúvida, Lucas? Diga lá. Vou falar aqui por aqui, tudo bem? Pode falar, fica à vontade. Eu tinha perguntado a mesma coisa pro professor Joel, que ele falou que o Joel tinha explicado para nós, na verdade, no semestre passado, como que funciona, tudo mais. Daí ele falou que era algo muito lucrativo, só que ao mesmo tempo algo muito estressante, daria muita dor de cabeça e não é algo tipo muito bom para um contador. Eu não tenho essa visão. É só uma questão de visão. Estressante, tudo que envolve dinheiro é estressante, né? Mas desde que você utilize as ferramentas corretas, você consegue ter um bom rendimento, um bom desenvolvimento na bolsa. Claro, aí se a gente pensar na figura dos traders, aqueles que fazem operação diária, esses eles têm um nível de desgaste maior. Só que geralmente o trader ele vive só disso, né? Então, esse desgaste, como é uma atividade única, não chega a ser tão preocupante. Mas é uma área de grande risco, né, professor? Depende. Aí a gente tem que pensar o que é o risco. Que todo risco ele pode ser controlado. Apesar de não ser foco da nossa disciplina, eu vou mostrar um pouquinho para vocês. A gente tem métricas para gestão de risco. Então eu quero fazer investimentos. Até dica para vocês. Se vocês não gostam de estatística, repensem. Estatística ajuda nessa gestão de riscos, tá? Então, aqui é exemplo que a gente tem como trabalhar de maneira matemática a figura do risco.
e principalmente trabalhar, aí que eu falo para vocês da estatística, né? Por que a gente acaba utilizando dentro da figura do risco uma métrica que permita indicar qual o melhor investimento em relação ao risco. Então o risco ele é controlável. Então, claro, a gente sempre como investidor, a gente vai tentar investir naquele que apresenta o maior risco em relação ao retorno. Porém, essa não é uma ciência exata, tá? Por mais que a gente fale ali da estatística, a gente tem um pouquinho da figura do perfil do investidor. Então, a gente também acaba entrando um pouquinho na teoria das preferências, onde vai ter pessoas que aceitam melhor o risco, vai ter pessoas que aceitam menos risco. Só que tudo isso é uma disciplina completamente à parte para vocês, uma disciplina até complexa. Eu não sei se vocês já vão ter mercado financeiro de capitais agora ou se é no próximo semestre, mas o professor acaba podendo passar esse tipo de conteúdo no próximo. E além de tudo, além do controle do risco, a gente tem as ferramentas de análise de investimento. Aí entra bem nessa figura do que a gente vai estar falando aqui. Ah, eu preciso de informação. Para que eu uso essa informação? Para fazer essa gestão do investimento, da escolha do melhor investimento. Deixa eu abrir mais um slidezinho aqui. E é uma área que eu sei que vocês têm muita curiosidade. Na verdade, todo aluno da faixa etária de vocês tem muita curiosidade sobre esse assunto. Então é toda uma área estressante, mas se você escolher técnicas, você tem duas opções. Você escolher técnicas fundamentalistas ou técnica é estranho, né? Mas se utilizar de análises técnicas, vocês podem tranquilamente também fazer o investimento através de uma decisão muito mais racional. Aposto que vocês morrem de curiosidade também sobre aqueles gráficos que o pessoal usa em bolsa de valores. A gente vê o pessoal com dois, três monitores cheios de gráfico, né? Tudo aquilo ali também tem uma teoria por trás. Então, aqui dá para a gente ver esse tipo de tendência. São teorias desenvolvidas por estudiosos da área que permitem fazer projeções. Essa teoria aqui é desenvolvida por um investidor chamado Charles Down.
né? Ela faz a previsão da movimentação de alguns valores. Quando a gente pensa nos gráficos, a gente daí parte para movimentação de preço e venda. Só de curiosidade, vocês sabem quem que é esse Dow? Ele dá o nome de uma das principais bolsas hoje em dia. Figura do Charles Dow. Então hoje ele dá o nome da Bolsa de Valores de Nova York, a Dow Jones. Então ele era um analista, ele criou um dos métodos de análise na análise técnica ou análise gráfica. Agora eu pergunto, vocês sabem quem que é essa figurinha aqui? Esse senhorzinho da foto? Não, professor. E esse daqui é o Warren Buffett. Ele, hoje, é o principal analista fundamentalista. É um dos homens mais ricos do mundo e ele utiliza para os seus investimentos a análise fundamentalista. A análise fundamentalista, ela leva muito, mas muito em consideração a informação gerada pela contabilidade. Então, quem trabalha em empresa que o Warren Buffett é sócio, tem uma valorização da área contábil muito grande. E, inclusive, ele é o mentor do brasileiro mais rico, né? Que é o Jorge Paulo Lemann. Então, só para deixar claro para vocês, essa posição sobre estressante, ela vai depender muito do estudo de vocês para atuar no segmento. Eu não considero tão estressante. É estressante? É. Tudo que a gente movimenta o nosso dinheiro gera preocupação. Mas tudo isso pode ser mitigado, pode ser controlado. Não sei se eu consegui ajudar, Lucas. Então, não considerem assim como algo impossível de usar. Dá para. A única coisa que eu recomendo para vocês é que quer começar na bolsa, comecem com pouco dinheiro. Investe menos. Tranquilamente vocês começam a movimentar na bolsa de valores com R$100. Se for perder, quer estudar as técnicas e testar elas, se for perder, vai perder pouquinho. Não é uma coisa que vá afetar tanto a saúde de vocês, né? Então, voltando lá na necessidade, então a contabilidade ela é fonte da informação para os investidores e a gente vem sofrendo uma pressão muito grande por melhoria nessa qualidade das informações. Isso é só aqui no Brasil? Não. Essa pressão por melhoria é no mundo inteiro. E a contabilidade, então, ela ajuda nas decisões de investimento. Então, como é que o mercado reage a essas informações? Entra a figura da possibilidade de estudo de eventos. Então, você conseguir fazer predições se a empresa vai valorizar ou desvalorizar de acordo com cada evento que ela divulga na contabilidade. Cada evento que eu digo, eventos relevantes, tá? Então, um exemplo. Será que as ações da Vale caíram quando rompeu a primeira barragem? Eu não lembro o nome dela. A segunda foi de Brumadinho, a de Mariana. Será que teve desvalorização? Como é que foi
a reação do mercado quando surgiu essas informações. Então, o Lucas falou com certeza, sim, teve uma grande queda. A contabilidade ela pode ajudar nessa previsão de como a empresa vai ter a sua movimentação contábil, consequente, a valorização e desvalorização de ações. Então, a contabilidade também possui um papel de confirmação de expectativas. Então, a gente faz projeções para essa empresa. A gente estuda ela e projeta. Puxa, como é que ela vai estar daqui a 12 meses? A contabilidade vai ajudar depois a confirmar. Minha projeção deu certo. Eu errei um pouco em algum determinado fator. Eu preciso mudar um pouquinho, preciso melhorar a minha análise. Isso tudo até vocês tenham 2 disciplinas no curso que auxilia, né? Quando a gente fala análise das demonstrações financeiras, aqui a gente está trazendo uma série de ferramentas úteis, tanto para os, na verdade, para todos os usuários, mas principalmente para investidores. As informações do passado podem alterar, então, as perspectivas futuras. Você conhecendo as informações do que aconteceu com aquela empresa no passado, você consegue projetar o que se espera para o futuro, né? E aí aquilo que eu mostrei para vocês na normativa, a estrutura conceitual reconhece esses usuários, segregando em provedores de capital de risco, então os acionistas, credores por empréstimos, fornecedores e outros credores comerciais. Então, como o investidor, o acionista, ele é considerado capital de risco, ele é o que tem preferência nas informações contábeis. O principal usuário da informação contábil é visto pela normativa contábil hoje o acionista. Outra figura muito importante, auditores. Eles têm muito interesse na contabilidade pela figura de confirmar a informação, dar qualidade ou dar confiabilidade no que está sendo divulgado pelas empresas. Mas eles sofrem um pouquinho, porque muitas vezes a informação ela não vem da melhor maneira possível para eles. Às vezes, pessoas envolvidas têm interesses que podem prejudicar um pouquinho a análise dos auditores. Isso a gente vê em custo de agência. O que é essa figura de custo de agência? O custo que o auditor tem, o custo, o esforço, né? Resultante em minimizar o interesse de pessoas diferentes. Então, para que a informação, lembra que eu falei, por mais que a gente atenda vários usuários, ela tem que apontar para um lugar só, o auditor ele vai tentar trabalhar isso. Mesmo tendo pessoas com interesses divergentes, a informação ela tem que trazer um único ponto ou uma única visão. E será que é difícil isso? Então, pegar os 2 primeiros exemplos. Será que o administrador quer o mesmo tipo de informação do investidor? A necessidade é igual? Sim, não, talvez, quem sabe é possível. Em geral, pessoas diferentes, com funções diferentes, têm necessidades diferentes, né? E sempre quando elas não têm esse mesmo objetivo, igual o Lucas comentou ali, eles vão tentar trazer a informação para o lado deles.
o auditor vai ser o responsável por esse equilíbrio, porém gera muito desgaste. Então, ele tem essa figura de equilibrar a necessidade da informação, né? Então, até é o que eu comento aqui embaixo. A auditoria tem o papel de proteger o investidor e dar credibilidade à informação contábil. Então, reduzir o custo de agência existente entre o investidor e o administrador, o controlador. Então, tudo isso é gerado por causa da informação assimétrica. A diferença entre a necessidade da informação. Eu preciso desse tipo de informação. O investidor precisa de uma informação diferente. Vai gerar esse conflito. E o auditor está lá para mitigar tudo isso. E, claro, o auditor ele sempre vai estar interessado em manter a reputação no mercado. Aí eu falo aqui, reputação versus custo. Puxa, manter reputação como auditor é fácil, será? Não é. Por quê? Duas pessoas distintas com interesses. Esse daqui vai tentar trazer a informação que mais lhe convém. E ele que tem a responsabilidade de contratar essa pessoa. Então, como que eu vou manter o meu cliente e mesmo assim executar uma atividade que não vá manchar a minha imagem? Então, o auditor ele vai ter que ter muito cuidado entre cuidar da imagem da corporação, né, a imagem da empresa de auditoria e a figura da manutenção do contrato de trabalho. Então, é algo simples. Depender do seu contrato, esse conflito de interesse, é mais ou menos assim, fica fácil da gente analisar quando a gente pensa numa figura que a gente está inserido. Pensem em vocês sendo funcionário. Vocês acham que fazer uma determinada atividade de um modo é errado. E o chefe de vocês vem e fala, não, faça desse jeito. Mesmo você sabendo que está errado. Você vai fazer? Não vai fazer? Parece o filme O Contador. Acaba sendo, apesar do filme O Contador tem todo aquele trama por trás, né? Aquela figura dele ser uma pessoa com características muito específicas, ele passa um pouco desse drama. Mas vocês manteriam essa função? Não manteria? Vai depender muito do peso desse erro. Por que a gente frisa essa figura do peso desse erro? Provavelmente vocês nunca ouviram falar. Exatamente, Lucas, envolve a ética. Vocês nunca ouviram falar dessa empresa, mas vocês conseguem pesquisar sobre ela. A figura da... Eita, só porque... Da empresa de auditoria... Eita, deu branco. Deu branco geral. Espera que eu já lembro, gente. Arthur Andersen. Empresa de auditoria Arthur Andersen. Ela, ali no meado dos anos 2000, ela simplesmente desapareceu do mercado. Ela faliu. Sendo uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo. Mas por que aconteceu isso, professor? Ela estava envolvida em... Ela acabou auditando empresas
de capital aberto que tinham se envolvido em escândalos ou fraudes contábeis, e o envolvimento dela, o parecer dela sobre essas contabilidades, fez com que ela perdesse toda a sua credibilidade e simplesmente desaparecesse no mercado. Era uma empresa que tinha uma atuação histórica, ela era uma empresa centenária e desapareceu. Hoje vocês não encontram mais ela. Por quê? Ela estava preocupada em manter o contrato. Mas Repete o nome, professor? Arthur e Anderson. Ela simplesmente virou pó. E quem quase passou por isso, aí já foi começo ali de 2010, 2011, foi a própria KPMG. Ela, apesar de não ter sofrido tanto, mas ela sofreu um pouco. Ela acabou tendo a sua imagem um pouco arranhada por estar envolvida com escândalos na Petrobras. Então o auditor ele tem que tomar muito cuidado no que ele assina em relação à sua reputação. Então, de certa forma, o auditor pode escolher o trabalho e manter credibilidade? Sim, ele pode. Simplesmente se ele encontrar algo de errado, se ele já tiver contratado, ele tem a sua ferramenta para apontar o algo de errado. Quando vocês chegarem em auditoria, vocês vão ver que existem 3 tipos de relatório. Você consegue fazer um relatório sem pendências, né? Aí você tem um segundo relatório onde você aponta pendências. A gente chama de relatório com ressalvas. Ressalva, daí você aponta uma ou outra coisa que aconteceu de errado. E nos casos mais graves, você pode fazer um relatório com abstenção de opinião. Você encontra a contabilidade tão errada que você fala, eu não dou opinião sobre essa empresa. Mesmo sendo contratado, você pode fazer isso. A única coisa, com certeza, você não vai renovar contrato com eles, né? Mas se você viu que está tão errado, vale a pena manter a reputação em vez de manter um contrato só, né? Então a auditoria acaba exercendo influência sobre a geração dessa informação, né? Então, decorrência da possibilidade de emissão de um parecer com ressalvas ou mesmo o parecer com abstenção de opinião. Então, ela também tem participação na padronização da contabilidade. Outra figura um pouquinho mais delicada em todo esse processo, o governo. Porque ele utiliza da contabilidade como fonte de informação para tributo. Então, ele acaba interferindo em algumas normas. Então, ele interfere em algumas regras contábeis que a empresa tem que utilizar. Um bom exemplo é a depreciação. Vocês vão ter aula só sobre depreciação, não vai ser comigo, vai ser em Básica 2. E o governo ele acaba trazendo maneiras como o contador pode fazer depreciação para fins de apuração do tributo. Então, mesmo a gente tendo uma contabilidade internacional, nosso querido governo interfere muito ainda na nossa contabilidade. Então, ele pode ser um inibidor, então ele cria restrições alternativas de procedimentos contábeis. Melhor exemplo é esse cara aqui, a depreciação. Ele faz um pouco de confusão, fala, olha, a norma internacional fala desse jeito, mas você só pode fazer desse. Então, por mais que a gente tenha novas normas, novas maneiras de fazer, aceitas pela comunidade internacional,
e ele fala, não, dessa maneira você não pode, tem que ser dessa. Por que será que ele faz isso? Será que ele tem algum propósito específico? Por acaso não teria grade de matérias? Eu não lembro se eu tenho o PPC aqui, mas eu posso conseguir. Próxima aula eu posso dar uma repassada com vocês. Contabilidade 1, 2 e 3, na verdade, vocês têm mais do que isso. Vocês têm 2 básicas, 2 intermediárias, contabilidade avançada, contabilidade tributária, tópicos específicos de contabilidade. Então tem contabilidade adoidado ainda, gente. Então, vocês vão ter bastante contabilidade para estudar. Por que, professor? Tô curiosa agora. Por que ele pode mudar? Não entendi. Por que ele pode indicar que não pode depreciar de um modo? Sim. Porque diminui a tributação. O propósito dele é só esse. Se ele vê que vai gerar problema na tributação, problema que eu digo para ele, né? Uma redução do tributo, ele veda. Sacanagem. Sacanagem. Pura sacanagem. Às vezes não é nem que diminua, só o fato de postergar o tributo, para ele já é prejudicial, né? Pense você, governo. Para você é melhor receber o tributo hoje ou daqui um ano? Muito melhor hoje, né? Então ele também veda. Então a gente tem essa interferência muito forte do governo, porque a preocupação dele são em eventos que reduzam a tributação. Isso é o motivo de muitas empresas quebrarem ou não? Pode ser. Não. A quebra de uma empresa ela envolve sempre vários fatores. A gestão de tributos é uma delas. Mas sozinho acho difícil. Porque às vezes a gente acha que é só o tributo, mas às vezes o gestor está errando um pouquinho na formação de preço, está errando um pouquinho ali na contabilidade de custos. Então pode ser vários fatores. É igual o pessoal fala de acidente de avião, né? São vários elos de uma corrente. Então é uma corrente que tem vários elos para poder efetivamente acontecer. A gente não pode só apontar a tributação, mas a tributação ela judia, ela sobrecarrega muito o empresário. E não só o empresário, a gente, né, como consumidor também. Vocês têm noção de quanto que vocês gastam de tempo da vida de vocês para pagar tributo? Na verdade, até essa pergunta, vocês pagam muito tributo? Bastante. Bastante? Como é que vocês sabem? O Lucas falou em tudo que compramos. Exatamente. É o principal fator, principal carga tributária está nas compras. A gente ainda tem uma tributação muito alta sobre o consumo, que daí pega toda a sociedade. Então interfere na nossa própria vida pessoal. A estimativa do IBPT, Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, ele fala que um consumidor brasileiro gasta, em média, do seu trabalho, 5 meses por ano para pagamento desses tributos. Então aí a gente tem uma noção que é bastante, né? E também a gente vai encontrar outros usuários da contabilidade. São quase meio ano de trabalho só pagando os tributos, então. Só pagando tributo. Porque a gente tem tanta carga tributária envolvida no consumo que consome esse percentual do nosso salário. É muito. Ele castiga muito a gente, né?
Então, outros possíveis usuários, a gente falou ali de 4, a gente pode trazer a figura dos bancos ou figuras credoras que emprestam dinheiro. Mas por que será que banco tem essa figura de necessitar da informação contábil? Se a contabilidade reflete como está a vida da empresa, como está o patrimônio da empresa, ela pode analisar pela contabilidade se ela tem condições de pagamento. Então, para análise de crédito, a gente consegue a utilização da contabilidade. Cliente. O nosso cliente pode pedir informação da contabilidade. Ué, mas o nosso cliente, a gente vai vender para ele, tem que prestar informação contábil? Faz sentido isso? Eu acho que faz muito sentido. Por quê? Porque a gente cuida do patrimônio. Então, se ele perder, se ele acabar se endividando, não é assim? A gente precisa cuidar dele, não é? Mas Ou eu ele tô é o nosso errada? cliente. Ele que compra da gente. Exatamente. A gente também utiliza para análise de crédito. Então, se ele está ruim ou ele falir, a gente deixa de receber. Mas será que ele pode usar a nossa informação? Eu, cliente, pedir a informação do fornecedor? Também posso. Quando que é comum acontecer isso? Quando eu tenho uma determinada necessidade, eu preciso, vamos supor, eu sou estou na contabilidade da Renault. E eu preciso de um novo fornecedor de parafuso para roda. Eu posso pegar qualquer empresa? Será que eu uso muito parafuso para roda na fábrica da Renault? Só pensar, cada carro são 4, 8, 12, 16 parafusos. Vamos supor que eles fabriquem lá uns 500 carros por dia, vezes 30 dias por mês. Olha a quantidade de parafuso. É grande, né? Será que qualquer fornecedor vai ter capacidade de fornecer nessa escala? Então eu posso fazer uma análise técnica sobre a capacidade de conseguir prestar um serviço. Quem faz muito também esse tipo de análise é governo. O governo, quando vai fazer uma compra, a gente precisa fazer uma licitação para construir um viaduto. Será que qualquer empreiteira consegue construir um viaduto? Ou ela tem que ter um determinado porte? Então a informação contábil também pode auxiliar nesse processo. E as próprias pessoas físicas, quando se tem interesse em uma determinada empresa. Então, eu quero para estudo. Será que tem gente que usa informação contábil para estudar? Tem, não? Vocês, né? Vocês vão utilizar várias informações de várias empresas para estudo. Então, a gente tem essa figura como usuário também. As pessoas físicas em geral. Então, ali, a gente tenta expressar um pouquinho da complexidade, a quantidade de usuários que necessitam da informação contábil. E cada um tem uma visão diferente, né? E quem é o responsável por tentar levar todo mundo para a mesma visão? Os contadores. Então a gente vai falar um pouquinho da finalidade da informação contábil, para que se usa. Então a gente encontra no livro do Robert Anthony, Contabilidade Gerencial, né? Management Accounting, focaliza com bastante prioridade essas implicações. Ele divide em 3.
As empresas têm uma finalidade para fim de planejamento, para fins de controle e para fins de auxílio no processo de tomada de decisão. Então, planejamento é o processo de decidir que custo de ação deverá ser tomada para o futuro. Então, o processo de planejamento, ele leva em consideração as informações contábeis para considerar quais as possíveis alternativas de atuação, quais os caminhos que a empresa pode atuar dentro da economia. Então, na contabilidade, ela consegue auxiliar nessa função de planejamento, levando as informações para que se determine esse caminho, ou para se determine os caminhos. Geralmente a gente trabalha com 3. E esses 3 caminhos sempre com 3 perspectivas. Uma perspectiva pessimista, uma conservadora, uma moderada e uma otimista. E os gestores acabam tomando a decisão qual o caminho que vai ser tomado de acordo com essas perspectivas. Então ele não é só uma simples previsão, mas é um estudo utilizando as mais diversas ferramentas da contabilidade para o desenvolvimento desses cenários. Então essa primeira figura é muito pouco utilizada nas empresas de pequeno porte, a gente encontra mais em empresas de médio e grande porte. Então ela serve também dentro do planejamento como meio de comunicação. Então, como a informação ou como as formas de atuação vão ser destinadas ou vão ser orientadas, né, dentro da organização. Então, as pessoas conseguem tomar noção de como a empresa vai atuar através das informações contábeis. Serve também como meio de motivação. Nossa, mas será que a informação contábil motiva alguém? O que vocês acham? Informação sendo positiva, um balanço positivo com certeza. Exatamente. A informação trazendo resultados positivos vai fazer com que os funcionários ou os envolvidos, né, aí não só internos, mas os próprios externos, principalmente investidores, né, como meio externo, vão se motivar com o desempenho da empresa, com o futuro da empresa. Então a gente acaba também atrelando muitas vezes resultados contábeis com sistemas de remuneração por desempenho, a figura de remuneração variável. Então, se a empresa atingir um determinado lucro no ano, vocês vão ganhar um adicional no salário de vocês. Acontece isso nas empresas? Será que acontece? Será que não acontece? Com certeza. Sim, é até fácil da gente enxergar. Não, não é a comissão, Lucas. Cuidado. Esse leva um nome um pouquinho diferente. É participação nos lucros e resultados. Ou PLR. Então, tem empresas que fazem essa remuneração. Então, o PLR vai ajudar a motivar o funcionário no desenvolvimento das suas atividades. E também como meio de verificação. Então, a contabilidade ela também vai fazer a ICR de comissão. Agora você me pegou, Lucas.
ICR de comissão. Preciso ver do que exatamente a gente vai estar. A minha empresa, no caso, isso que você tá falando, tem a comissão e tem a parte do ranking. Quando a empresa vai bem, no caso, esse seria o ranking. E tem a Aham. remuneração e comissão. Daí quando acaba juntando os dois, meu Deus, maravilha. Ah, tá. Então é uma remuneração, é como se fosse um bônus, onde vai estar relacionado ao desempenho, né, de cada funcionário, onde você remunera pelo melhor desempenho. Isso é uma remuneração variável também, né? Tem algumas empresas que são muito fortes nisso e algumas nem levam em consideração, é triste. Mas gera motivação em funcionário quando tem esse tipo de remuneração. Ah, gera competição? Gera, infelizmente, né? Só que acaba sendo sadio para a empresa essa competição, porque cada um vai querer desenvolver sempre o melhor do seu trabalho. E também ela serve como meio de verificação. Então, você conseguir acompanhar todo o processo da sua empresa através dos números gerados pela contabilidade. Então, a contabilidade ela consegue traduzir esse desempenho econômico-financeiro. Será que ela conseguiu atingir o objetivo? Será que não conseguiu? E também ela serve daí como padrão para novas projeções, né? Então ela também tem a figura do processo decisório. Então é o conjunto de ações que faz com que ela consiga a obtenção dos objetivos esperados, definido por esse planejamento. Então o processo decisório ocorre em tomada de decisões já planejadas e pelas tomadas de decisões corretivas. Você verificou que algo não aconteceu, você consegue corrigir o que deu errado e revisar, melhorar o que deu certo. Então, o que isso gera no planejamento? Um ciclo. Essa figura do planejamento não tem fim. Você planeja hoje, faz o resultado, faz a mensuração do resultado, faz a comparação do que deu certo, do que deu errado e refaz o seu planejamento para os próximos períodos. Isso vai acontecendo de maneira cíclica nas empresas. Então, a gente tem algumas finalidades bem específicas, né? E especializações ou funções contábeis típicas, quais são? Planificação da contabilidade. Então, entre as providências iniciais para se colocar em funcionamento a máquina organizacional de qualquer empresa, impõe-se a planificação do setor contábil. O contador estuda a natureza da entidade, verifica que tipo de transação ou que tipo de movimentação ocorre e planeja a maneira pela qual essas movimentações serão registradas. Então, conforme ele faz esse estudo, ele desenvolve um plano e um manual de contas para que consiga ser feita a escrituração contábil. Vou exemplificar para vocês. Tomara que ele abra rápido hoje. Quando a gente está falando de planificação contábil, aqui a gente pensa se uma contabilidade vai funcionar certo ou vai dar problema. Um plano de contas mal elaborado ou uma planificação mal feita vai desencadear problemas
enquanto for utilizado esse plano de contas. Por quê? Como ele é o guia da escrituração contábil, ou as coisas vão funcionar da maneira correta, ou vão funcionar de maneira mal feita. Já vou mostrar o que é essa figura do plano. A gente vai passar ainda, a gente vai ter uma aula de como montar um plano de contas, né? Mas eu vou só mostrar para vocês terem noção. Professor, só Oi. lembra para mim como é que é o nome do livro que o senhor falou na aula passada? Livro Isto, de contabilidade? isto. Contabilidade introdutória. Aí vai ser o da equipe da USP. Digita como autor principal o Eudícibus. Sérgio Eudícibus. Oh, meu Deus, meu sistema está muito lento para entrar. E esse livro, ele acaba sendo utilizado tanto em Básica 1 quanto Básica 2, tá? Acaba englobando essas duas disciplinas. Bom, enquanto meu sistema não colabora comigo, vamos passar aqui para a escrituração. Outra função contábil típica é a própria escrituração contábil. Então, é quando a contabilidade ela começa a registrar efetivamente os fatos gerados pela empresa. Então, quando a contabilidade é bem planejada, grande parte do processo de escrituração se torna rotineira e pode ser realizada por meio de computadores, mas sempre com a supervisão do contador. Todavia, em qualquer empresa surge movimento com problema que só podem ser resolvidos por profissionais habilitados e às vezes tratam. Então, às vezes a gente necessita da intervenção nesses problemas, gerando uma necessidade de novas interpretações, classificações de fatos novos e operações que não estavam previstas na planificação inicial. Então, todo registro ele vai ter que demandar a atenção do contador, nem que seja uma única vez. Por quê? O contador ele vai ter que parametrizar um software para utilização, né? Para que ele consiga fazer automático. Mas sempre a empresa vai estar envolvida em ambientes de negócios novos. Isso faz com que o contador sempre tenha que revisar todo o seu sistema de contabilidade. Aqui eu vou trazer esse exemplo para vocês. Professor, os alunos, é necessário aquela calculadora que o contador usa? Eu nem sei que calculadora que é essa, Lucas. Eu sei, minto, tô brincando. Você quer falar HP12C? Não sei se eu vou frustrar vocês ou não, mas não precisa. Ah, mas o professor de matemática vai pedir. Olha, ele até pode pedir, mas não é uma obrigatoriedade do curso.
Ah, professor, mas precisa conhecer dela? Ela ainda é cara, é. Eu não domino ela. Não consigo usar ela. Então nunca fiz questão de aprender ela. Eu não sei se vocês já mexeram com a HP12C. Ela é um sistema bem diferente das calculadoras normais. E isso dá um pouquinho de confusão na cabeça. Por que que eu não utilizo? Bom, quando eu estava fazendo faculdade eu não tinha grana para comprar, né? Mas não apenas me informaram que seria necessário comprar. Não é tão necessário. Ah, é bom comprar quem pode? É, se quiser aprender é bom, é legal. Ela facilita muito. Mas hoje a gente tem ferramenta mais prática. Hoje, graças a Deus, inventaram o Excel, né? A gente praticamente faz tudo no Excel. Mas aí é questão de gosto. Todo o cálculo que eu acabo explicando na área financeira, eu ensino tanto na HP quanto em uma calculadora científica. Para vocês terem ideia, a minha calculadora de colo aqui, ó, é uma científicazinha. Que eu acho que a utilização no dia a dia da HP é muito pouca. Não, não pago o meu investimento. Então, voltando lá, falando de planificação e escrituração contábil. Então, a planificação é esse desenho de como a contabilidade vai funcionar, como que a gente vai ter o guia de registros. A gente tem essa figura aqui, plano de contas. E aqui, se vocês olharem, tem uma série de contas contábeis relacionadas para a utilização na escrituração contábil. E o contador, a função dele, uma das principais funções, é a estruturação desse plano de contas da melhor maneira possível para o funcionamento da empresa. Ele não pode ter conta em excesso, mas não pode ter nada faltando. E é com base nessa planificação que a gente acaba fazendo o lançamento contábil. Vou pegar aqui um lançamento qualquer. Então, exemplo aqui. Pagamento de prolabore. Ele utiliza duas daquelas continhas. Então, uma conta 306 é o código reduzido. Ela vai estar elencada aqui. Aquele 306 é desse código, tá? E com base nessa estrutura a gente consegue identificar que tipo de conta que ela é. Ah, ela trabalha o resultado? Não. Ela trabalha o passivo, as exigências. Então, essa planificação é para isso. E a escrituração, ela pode ser tanto na mão, né, manual, feita pelo profissional. Qual eu entrei aqui, eu poderia gerar um lançamento novo, quanto ela pode ser automática, feita pelo próprio sistema. Esse é um exemplo. Dentro dos softwares a gente encontra essas figuras aqui, ó. Origem. Tá? Estão vendo? E se vocês olharem, eu cliquei em um lançamento escrito folha de pagamento. Então, da onde que ele gerou?
lá do módulo folha de pagamento, onde a gente faz todo o cálculo, então, da folha de pagamento dos funcionários. E lá a gente vai ter descrito como que é feita a contabilização. Então, toda vez que o sistema calcular um prolabore, ele vai fazer essa contabilização sozinho. Esse programa o senhor comprou? Esse é o que eu uso aqui no escritório. Então, mas na essência, todos os software de contabilidade funcionam desse modo. Vocês parametrizam para o sistema conseguir contabilizar sozinho, tanto a parte de tributos, a parte fiscal, a parte de folha de pagamento, a parte de controle patrimonial, para gerar informação para a contabilidade. Então, hoje o contador não fica mais tão atrelado a fazer tudo na mão. Até porque se torna algo inviável, né? Aí, dentro da contabilidade, a única coisa que ele vai ter que fazer é vir aqui, ó, integração, e escolhe qual módulo que ele quer puxar a informação. Então, a gente tem a escrituração sendo feita ou por sistemas, o sistema fazendo sozinho, ou, quando exige a intervenção do contador, a escrituração manual, o contador vai lá e faz o próprio lançamento. E toda a escrituração contábil, baseada então nessa figura da planificação contábil do plano de contas. Um robô pode acabar fazendo nosso trabalho no futuro, então? Olha, essa é uma discussão que vira e mexe, aparece na mídia, né? O contador vai desaparecer? Não, não vai. A característica do contador mudou. O perfil do contador mudou. Essa figura aqui depende do profissional. Um robô não consegue fazer sozinho. Essa figura aqui, o robô, a automação até consegue fazer 90% dos processos, mas ainda assim existem fatos contábeis que exigem intervenção manual. Mas a gente trabalha, hoje, nosso futuro está mais voltado aqui. Porque aqui o robô não atua. Ele pode até, num futuro, ser desenvolvido para elaborar as demonstrações dos relatórios contábeis. Isso é possível, mas a interpretação do relatório não tem como. Porque né, interpretação exige julgamento. E a contabilidade ela não é mais feita de modo rígido. Ela tem necessidade de interpretações que só uma pessoa consegue fazer. Ah, mas a inteligência artificial pode suprir isso. Não é esse ponto. A decisão baseado em subjetividade, a inteligência artificial não consegue suprir. A não ser que a gente esteja falando aí de um futuro daqui 50, 60 anos. Até pode. Aí não pode ser tão taxativo assim, né? Mas eu ainda acho bem difícil essa figura. Então, Lucas, a sua pergunta, não, o contador não vai desaparecer, não vão substituir a gente por um robô, porque a gente tem novas funções na contabilidade.
né? Então, outra função do contador acaba sendo outra área usual da contabilidade, elaboração e interpretação de relatórios. Então, a confecção de relatório como balanço patrimonial, demonstração de resultado, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de valor adicionado e vários outros que a gente tem, a gente acaba utilizando o conhecimento do contador para desenvolver e também para conseguir analisar e interpretar esses relatórios. Mas, claro, o método contábil tem limitações. E quais são elas? Então é preciso a gente especificar essas limitações do método contábil, sendo a primeira, a contabilidade não deve ser entendida como um fim por si só. Então, isso quer dizer que as informações por ela fornecidas terão utilidade desde que satisfaçam quem? Os usuários. Se a contabilidade não gerar informação para os outros usuários, para aquela relação de usuários que a gente comentou, ela não serve para nada. Então, o contador não é o principal foco da contabilidade. O contador, ele é o gestor dessa informação. Ela tem que ser útil para o usuário. Se a gente não conseguir atingir esse objetivo, a nossa contabilidade ela não tem serventia, ela é considerada inservível. Em segundo lugar, a contabilidade só é capaz de captar e registrar eventos mensuráveis em moeda. E quase todas as decisões e vários outros elementos não são possíveis de ser mensurados e acabam não sendo possíveis de ser registrados pela contabilidade. Então a contabilidade ela tem essa limitação de só registrar fatos que são mensuráveis em moeda. Lembram lá do estudo do patrimônio com duas características? Qualitativo, né? Quer dizer, que tipo de informação que a gente está lidando, com as características dessa informação. E a segunda é o quantitativo. Precisa ser expresso em uma moeda. E será que tem informação na empresa que é útil e que não leva em consideração o valor? O que vocês acham? Repete para mim, por favor. Será que a gente tem informações que são importantes em uma empresa e que não são mensuráveis em valor? Acho que não. Tem. Tem. Há um exemplo disso? Decisões operacionais. A gente vai vender o produto A ou B? O produto A tem melhor aceitação no mercado, o produto B não tem aceitação no mercado. Às vezes a gente está trazendo uma característica que não leva em consideração o valor dela, mas às vezes a característica do próprio bem que a gente está trabalhando, ou não. Então esse é um restritivo, né? Mas claro, grande parte da movimentação da empresa é mensurável em moeda. Então ela tem essa limitação, mas o impacto dela pode ser considerado levando ou lendo as notas explicativas. A gente tenta minimizar esse impacto fazendo nota explicativa. E em terceiro lugar, ainda existe muita discussão entre contadores no respeito aos princípios, procedimentos de avaliação, bem como
terminologias utilizadas na contabilidade. A contabilidade, apesar da gente ser comumente confundido como uma ciência exata, ela não tem muita característica exata. Ela depende muito da interpretação. E existem discussões entre os contadores sobre como aplicar essas interpretações. Às vezes um contador enxerga de um modo e outro contador enxerga de outro. E registra de maneira diferente esses fatos. Tá errado? Aí tem que analisar cada caso. Muitas vezes a gente vai ter 2 registros distintos sendo considerados certos. Aí falando um pouquinho do que o Lucas perguntou, será que a gente vai ter o nosso fim por robôs? Não, não. A gente mudou muito a nossa forma de atuação desde esse ano, onde a gente passou a mudar as características da informação contábil. Então, no Brasil, a gente passou para a migração das normas internacionais com a adoção dessas 2 leis, a 11638 de 2007 e a 11941 de 2008. Elas são um marco histórico na contabilidade, onde a gente muda todo o sistema contábil, adequando-se ao cenário internacional está aplicando. E culminou na criação, né, daquela entidade que eu mostrei para vocês, o tal do CPC. Então, nossa figura contábil hoje é baseada nessas normas editadas pelo CFC, baseado em estudos das normas internacionais. Então, sempre quando a gente trabalhar uma norma internacional, ou um CPC, o que ele vai indicar? Primeira coisa que ele fala, tá vendo aqui? Correlação com as normas internacionais de contabilidade. E vai indicar qual que é a norma internacional. Então, outro exemplo. Vamos pegar aqui. Resultado por ações. Ó, baseado na norma internacional IAS 33. A International Accounting Standards 33. Então toda a nossa contabilidade mudou para um padrão internacional. A aplicação dela se tornou muito mais ampla. E ela trouxe uma característica muito importante, que é a prevalecência da essência sobre a forma. A nossa contabilidade até 2007, ela se preocupava muito com a forma jurídica. Tem que estar no documento. A gente registra de acordo com o documento. Mas não é bem assim. Alguns fatos, apesar de ter documentação mostrando um determinado fator, ele não atinge os critérios essenciais para a contabilização. Então a gente tem que pegar o que o fato realmente é em relação ao que está em um documento. Até a gente vai ver mais para frente isso. Se eu fosse registrar em um ativo, igual o Lucas ali colocou, escritura de posse de terreno. Para falar que um terreno ele é da empresa, o que ele tem que ter? Tem que ser dele, tem que estar sobre o domínio dele e tem que gerar benefício para a empresa. Mas será que todo documento vai traduzir um terreno com essas características?
Vou colocar um exemplo. Eu comprei um terreno ali na Vila das Torres, ali na antiga Vila Pinto, né? E tem a escrituração, tudo bonitinho. Mas o pessoal invadiu lá. Será que, na essência, esse terreno vai ser da empresa? Vai ser útil para a empresa? A escritura tá no nome da empresa? Tá no nome da empresa, mas o pessoal já invadiu, tá lá. Então pode fazer uso do terreno e uma ordem de mandato para tirar o pessoal de lá, no caso, né? E se eles já tiverem há mais de 15 anos? A pessoa pode cobrar na justiça o aluguel por ter usado o terreno deles. Não, ele tem o direito do uso capião daí, né? Como ele ainda não pode, não tem o do terreno, ele não pode registrar a contabilidade. Agora, se eu conseguir desapropriar, aí eu efetivamente posso registrar na contabilidade. Então, por mais que tenha o documento formal, não é um indício que eu vou efetivamente registrar. Eu vou ter que estudar o que aconteceu, vou ter que ver qual a essência do fato para efetivamente registrar na contabilidade. Então, leva muito mais julgamento nesses processos, coisa que um robô não vai conseguir fazer, né? E no caso você falou rendimento, o terreno teria que dar rendimento. Só daria rendimento se ele alugasse o terreno, no caso, né? Ou se ele usasse para produção, ou utilizasse na atividade empresarial, né? Assim, entendi. Então, com essa mudança, dentro da criação da informação contábil, a gente tem uma participação muito grande em todos os processos da empresa e também no processo de produção. Então, a gente acaba sendo muito mais atuante em todas as áreas da empresa, para conseguir acompanhar tudo o que está acontecendo e como efetivamente efetuar os registros. Então, a gente acaba aumentando o papel do contador como esse centro de interesses divergentes. Os vários usuários começam a trazer muito mais, começam a perceber muito mais a informação gerada pela contabilidade. Então, a tendência para o futuro é que a gente mude o formato de atuação. O que a gente tinha, efetivamente, o contador fazendo lançamento contábil, até aquela figura que a gente pensa de filme, né? Contador com uma pilha de papel na mesa e lança, só faz registro, fecha relatório, entrega, mudou. A gente está muito mais envolvido com o dia a dia das empresas por causa dessas mudanças, desse cenário internacional. Então o contador ele vem muito mais aproveitando a tecnologia da informação para automatizar esse processo burocrático para demandar tempo para as outras atividades que ele executa. Então a gente tem um cenário muito promissor para os esses próximos anos, ao contrário do que algumas revistas tendem a falar que não, vai desaparecer a contabilidade. Não, não vai desaparecer. A gente tem várias áreas de atuação, né? Cadê lá as profissões? A gente pode até não funcionar tão bem como, até eu nem coloquei aqui, o contador privado das empresas, mas a gente começa a migrar para outras áreas, outras formas de atuação que permitem muito mais o contador gerar valor para as empresas, né? Mas tudo isso desde 2007. Vocês lembram que eu falei lá da cobrança dos acionistas, dos investidores por melhoria na informação contábil, né?
o atendimento principal aconteceu com essas duas leis. Só que detalhe, essa lei aqui tramitava desde 2004, 2003, 2004. E surgiu num grande movimento internacional de cobrança por essas melhorias por causa de algumas fraudes que aconteceram. Fraudes que utilizavam informação contábil. Aí nessa cobrança, o IFRS ganhou muita força, né? As normas internacionais ganharam muita força e a contabilidade brasileira acabou seguindo essa tendência mundial. Te deixo uma dica de filme para vocês assistirem, que fala exatamente disso, mas sem ser um filme maçante. Alguns já podem até ter assistido. As Loucuras de Dick e Jane. Já assistiram? Quem já assistiu? É comédia. Sim. O que é esse filme, As Loucuras de Dick e Jane? Não é um caso de uma empresa que acaba falindo do nada, praticamente da noite para o dia, levando o dinheiro de todo mundo embora? Esse caso, esse filme, né, na verdade, é uma sátira de um caso real nos Estados Unidos, que foi o principal estopim dessa revolução contábil, que é o caso da empresa WorldCom. Ela se utilizava de manipulações da informação contábil para tentar indicar lucro, melhorar a captação de dinheiro dos acionistas, e quando foi descoberta essas manipulações, descobriram que a empresa nunca teve lucro, ela sempre deu prejuízo. E fazendo com que a empresa quebrasse. E todo mundo que investiu nessa empresa perdeu todo o dinheiro. Qual é a gravidade desse caso? Aqui no Brasil a gente ainda não tem essa cultura de investir em bolsa. Mas o americano, ele tem muito essa cultura. E muita gente tinha todo o dinheiro, todo o plano de pensão apostado nessas ações, e a pessoa acabou perdendo tudo que ele tinha. Isso gerou um cenário muito drástico. Então a gente tem essa mudança através desse caso, WorldCom, e o filme As Loucuras de Dick e Jane faz um pouquinho de sátira com isso. Então só para vocês entenderem quem que é a entidade internacional. É essa entidade, e ela faz toda a divulgação, estudo e divulgação de normas internacionais, das normas aconselhadas para padrões internacionais. E o Brasil, ele tem um membro, hoje ele é o presidente do Banco Central, que participa do IFRS. Ele está lá presente, o Brasil está presente dentro do IFRS, ajudando a fazer essa normatização contábil. Então a gente tem esse cenário, o IFRS produz, o CPC ele vai fazer a interpretação e aplicação para o Brasil, e os contadores seguem. Tranquilo, gente? Hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês. Aí fico aberto a dúvidas, perguntas, questões. Vocês podem... Ai, professor, tô procurando o livro lá na biblioteca e não achei. Qual que é? Vou acompanhar vocês, espera aí. O maior cargo possível. Na verdade, o IASB,
ele não precisa necessariamente ser o presidente do Banco Central. É uma indicação de um daqueles membros que eu falei lá no começo da aula. Pode ser até 2 anos atrás era um membro da própria FIPECAF. Na verdade, era o professor Eliseu Martins. Só que ele andou cansando, ele está procurando caminhos mais simples para a vida dele. Mas para o IASB, não necessariamente precisa ser o presidente do Banco Central. É um membro eleito entre os membros do CPC. Então vamos lá, biblioteca, vai na minha biblioteca. Tem que ser nessa minha biblioteca, tá? Então é isso. Essa daqui, os livros que tem lá da área contábil, eu não gosto muito. Tem livro bom? Tem. Mas não são tantos. Tem vários lá, né? Não são tantos que eu considero bacana. A minha biblioteca tem uma quantidade maior de livros de qualidade. Só que ela é uma chateação para entrar nela. Uma chateação. Ó, quando acontece esse tipo de coisa e demorar demais, eu vou falar para vocês o que serviu para mim. Primeiro, vocês podem ver que eu não estou mais no Chrome. Para tudo eu uso o Chrome. Mas para acessar essa biblioteca eu tenho usado só esse Edge. E muitas vezes eu vou ter que vir aqui em histórico e limpar tudo. Aí se eu limpar os dados de navegação, os cookies, ele funciona. Aí dentro dessa biblioteca, digita lá contabilidade intermediária. Introdutória, desculpa. Tô com intermediário na cabeça. Já não tá funcionando de volta. Conseguiu acessar, Naida? Consegui. Digitei lá, peraí, resultado da pesquisa, nenhum resultado para contabilidade introdutória. Sério? Sério. Que estranho. Só pelos livros abertos dá pra ver o que você usa. Dá pra ver quando funciona, né? Já deu erro. Esse é o complicado. É uma biblioteca muito chatinha de mexer, gente. Muito. Viu, professor? Como que aparece para mim? Que estranho. Até a cara da sua biblioteca é diferente da minha. Estou dando meus livros que não são meus.
Aqui, ó, Contabilidade Introdutória, 12ª edição. Ó, a carinha dele é essa aqui. Parece uma moeda, que é o símbolo da USP. Contabilidade introdutória, livro-texto. E vai aparecer ali, coordenação, professor Sérgio Dudícibus e revisão, Eliseu Martins. Será que eu consigo ele gratuito em outro lugar? Fazer a leitura dele? Não sei, eu vou ver se eu não consigo uma versão student. Quando eu falo assim, eu vou tentar baixar algum pirata mesmo, tá, gente? Não fui eu que falei. Droga, tá gravado. Tá bom. Mas eu vou dar um jeito de conseguir para vocês. Fiquem tranquilos. Professor, outra coisa, não sei se o senhor ouviu o áudio lá que eu te mandei sobre aquela matéria IAD, o Lucas, inclusive, recebeu, não sei se mais algum aluno recebeu, eu não recebi, mas a professora disse que ela ia enviar no e-mail particular de cada um sobre o convite para uma live da matéria IAD. E vai coincidir que no mesmo dia tem aula com o senhor, no dia 20. Aí eu fiquei na dúvida, esse dia o senhor vai dividir a sua aula com ela? É isso? Não sei, eu não tô sabendo disso. Eu vou ter que perguntar para ver. Vou conversar com ela. Isso, porque daí ela marcou para as 10 horas. Não é isso, Lucas? É isso mesmo, é estudos antropológicos e filosofia. Ela mandou por e-mail ainda. Vai ser dia 20 de maio, às 10 horas. Vai ver a próxima quinta-feira, que é a sua aula. Tá, posso pedir para vocês me encaminharem esse e-mail? Posso sim. Aí eu passo para ela falando, combinando alguns pontos com ela. Qualquer coisa eu levo até 10 horas e divido daí a aula com ela. Aí a gente dá um jeitinho, como dizem. Próxima aula, o que a gente vai trabalhar? A gente vai falar sobre o patrimônio e a dinâmica patrimonial. Agora a gente vai efetivamente entrar em processos contábeis mesmo. Tranquilo? Dúvidas, perguntas, Tranquilo, eu só questões? fiquei curiosa do livro que eu quero ler ele. O senhor consegue mandar no e-mail? Consigo. Beleza. Ó, vocês vão ver que tem bastante informações que a gente ainda nem vai chegar a ver. Mas por isso que eu falei, ele vai servir para duas disciplinas para vocês. Tanto a contabilidade básica 1 quanto a 2. Espera aí, deixa eu colocar o e-mail para o Lucas aqui. Então tá, gente. Então acho que a gente encerra. Se vocês não tiverem nenhuma dúvida, estou à disposição. E também, se quiserem conversar comigo, mandar o WhatsApp ou e-mail, fiquem à vontade. Mas eu vou. Ah, já deixa eu perguntar. Vocês têm um e-mail da turma? Não. Não? Vocês não Não. têm um grupo da turma? Só de Whats. Tá, não, mas de WhatsApp aí não é bom o professor participar, que senão daí vocês não conseguem falar mal de mim. Que maldade, professor. Eu, então, do livro, eu encaminho. Ah, mas é que a gente sabe que fala, né? Não só de mim, mas de todos os professores. Afinal, a gente também já foi aluno, né? Mas
Eu passo então para um de vocês replicar para a galera o livro. Pode ser? Pode ser sim. Você é direto, professor. Não, mas é verdade, gente. A gente já foi aluno, a gente sabe como o processo funciona, né? Não, mas brincadeiras à parte. A gente... Uma dúvida só, professor. Oi, E diga. a atividade de hoje? Hã? Se você vai deixar alguma atividade hoje? Só tem uma questão para frequência. Ainda não tem uma atividade avaliativa. Para a próxima aula, daí a gente já vai ter disciplina para fazer. Vai ter conteúdo para fazer atividade prática daí. E uma dúvida só. Ah, Errar na atividade de frequência tem algum problema, assim, em relação à nota? Porque semana passada eu errei, não sei como, na verdade. não. Para atividade de frequência, eu pontuo pela participação. Participou, vai ter o ponto. É algo mais descontraído, sem muita cobrança. Tranquilo? Então tá, gente. Então nos vemos quinta-feira que vem. No mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Tá bom, professor. Tchau. Tá bom, gente. Bom Final fim de semana. semana para vocês. Tchau, Obrigada. tchau. De nada, Sabrina, imagina.